Pode começar. Transformação da igreja. Naquela época, após a transformação, os servos do Senhor, eles começaram a se ajudar. Aquelas pessoas que não tinham roupas começaram a ter suas roupas, começaram a não faltar mais comida em suas casas. Sim, em uma cidade grande pode haver pessoas que não tinham, mas eram poucas, e mesmo se estivessem, essas pessoas seriam ajudadas. Aí, depois que as pessoas começaram a se ajudar, eles começaram a se acomodar em suas casas. Só que aí Deus, vendo isso, eles perceberam que os discípulos dele não começaram mais a evangelizar. Aí ele fez o quê? Ele colocou a perseguição para peneirar, para ver quem era certo e quem não era certo. Eu agradeço a oportunidade de Glória a Deus. Hoje eu vim aprender que para nós crescer na obra do Senhor, nós devemos ter a sabedoria, nós devemos ter a fé, porque cada vez que nós temos fé, cada vez que nós pedimos a sabedoria, nós vamos ganhar almas, mais almas para Jesus Cristo, porque a palavra de Deus é nos falar e pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós devemos sair para fora, fazer o ir e pregar a sua palavra. E nós devemos crescer mais na obra do Senhor, fazendo o seu ID e também fazendo boas obras, porque nós fomos chamados para nós ir pregar a sua palavra, para nós ir fazer coisas boas, para que Deus venha se agradar disso. Nós nunca devemos fazer a obra do Senhor para que nós venhamos ganhar coisas. Nós devemos sim vir pregar o seu Evangelho para que nós venhamos agradar a Ele. Mas lá na frente nós vamos ter a nossa recompensa. Que essa da igreja do Senhor, amém? Amém. Após o batismo do Espírito Santo, a gente, crentes, nós crentes, a gente começa a falar línguas estranhas, nós começamos a ter uma igreja transformada. Assim, quando a pessoa é batizada, ela está concretizando que vai falar de Deus incansavelmente, falar de Deus a toda criatura, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Assim, as pessoas, como o Lorde já falou, né? Elas começaram naquela época, elas começavam a se ajudar, assim, não faltando alimento nem comida, assim, sem vontade de querer estar na presença de Deus. Começaram a ficar em casa, sem querer mais ter vontade de ouvir a palavra de Deus, nem ir para as orações que aconteciam. Assim, perderam a vontade de querer ouvir a palavra de Deus. Assim Deus ele levantou, né, uma perseguição para que eles abrissem os olhos, para que eles voltassem a pregar o Evangelho a toda criatura. Aproveito a igreja de louvado Senhor. Nesse tema de hoje que a gente estudou nas salas a gente estudou sobre salvo para mudar o mundo. E você sabe que salvo está se tratando da gente, de uma pessoa. Então, o primeiro passo para a gente ser salvo e para mudar o mundo requer de nós mesmos uma mudança. Então, quando a gente é salvo para uma missão, para um requisito. Então, esse requisito é o quê? Nós pregar a palavra do Senhor. Mas eu aprendi uma coisa, que a gente não pode levar a palavra do Senhor de qualquer forma. A gente tem que ter a palavra no nosso coração e verdadeiramente saber da doutrina do Senhor. Porque se a gente for pregar a palavra do Senhor de qualquer maneira, não é agradável aos olhos do Senhor. A gente tem que ter um estudo para levar a palavra do Senhor, porque muitas das vezes
a gente, quando a gente vai pregar a palavra do Senhor de qualquer maneira, acabei de aceitar Jesus e já vou logo pregar. Não. Muito é por isso que hoje em dia há muitos fracos e doentes também, por causa do falta de conhecimento da palavra do Senhor, como já diz na sua palavra. Então, também podemos ver que muitos hoje, após a cair, são às vezes caluniados, não caem, não quer mais levantar, não tem força, se frustram. Então, para ter essa comunhão com a palavra do Senhor, temos que ler e orar para ter a guia do Senhor, porque Ele indo na frente não tem mal algum que possa chegar a nós. Então, com essa temática de todos falados aqui se abdicaram para aprender, meu grupo aprendeu. E sobre essa perseguição, foi bem verdade que o Miguel falou sobre a perseguição, que muitas das vezes essas perseguições vinham quando a igreja estava dispersa, não estava em comunhão, e aí o Senhor olhava do alto do céu e mandava as perseguições para que aqueles que verdadeiramente seguiam continuassem, mas aqueles que não estavam na lei do Senhor, eles negaram o nome do Senhor. Então, sobre a conversão também, nós podemos ver que vários personagens da Bíblia, a Bíblia relata sobre a conversão, sobre Pedro, que foi uma conversão assim que eu admiro muito, e o próprio Paulo, Saulo, e depois foi Paulo. Então, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.